Sequência 6. Os minutos passam. O auto desliza em serena velocidade pela faixa de cimento. Eugênio tira o chapéu, passa a mão pelos cabelos. Tem na mente, numa inquietadora sucessão, as imagens das pessoas que sacrificou à sua carreira, ao seu egoísmo, à sua cega ambição. Foi um louco, um bruto, pensa ele. Considerar apenas o seu sucesso, a sua ascensão na vida. A carreira estava em primeiro lugar. Depois vinham os outros. Os que o amaram sem pedir compensações. Os que não exigiram nada e lhe deram tudo. O pai, obscuro, humilde, humilhado, ferido de morte pela vida. A mãe, que sacrificara sua mocidade ao marido, aos filhos, ao lar. Agora, ambos estavam mortos. Era o irremediável. E para Eugênio, o que mais dói é a certeza de que, se lhe fosse dado viver de novo os anos da infância e da adolescência, ele não poderia portar-se de outro modo. Não lograria amar os pais como eles mereciam. Pense em Olívia. Ela dera-lhe tudo quanto uma mulher pode dar ao homem que ama. Como ele for insensato. Tivera nas mãos um tesouro fantástico. Inécio jogara-o fora. Levara anos para compreender Olívia. O desejo de sucesso, a preocupação de olhar para si mesmo, tornaram-no cego a tudo quanto o rodeava. Ele queria subir. A mediocridade sufocava-o. A pobreza cheirava a morte. E a sua carreira tinha sido como um elefante sagrado caminhando sobre um tapete de criaturas humanas, de almas que as suas patas brutais esmagavam. Agora, todo o seu velho sonho está desfeito em poeira. É como cinza áspera que lhe foge por entre os dedos, deixando-lhe na alma um ressaibo amargo. No fim de contas, que é ele ao cabo de tanta crueldade, de tanta agitação, de tantos conflitos? Nada. Um homem medíocre que, tendo procurado sucesso através de um casamento rico, acabou por encontrar nele apenas as mesmas inquietudes e incertezas do tempo de pobreza. A antiga e dolorosa sensação de inferioridade. Hoje, ele é simplesmente o marido de Eunice Sintra. E Olívia vai morrer. Justamente agora que ele acaba de lhe descobrir a alma, agora que ele procura humanizar-se para se tornar digno dela, para reparar o mal que lhe fizera. O auto corre. Ainda mais 2 horas de viagem. E se Olívia já estiver morta? Eugênio desfaz o nó da gravata. Desabotou o colarinho. Onde está Deus? O Deus de Olívia? Será que ele insiste em se revelar apenas na forma de um cruel castigo? Eugênio olha para fora. Um colhereiro de asas cor-de-rosa voa rente ao verde ingênuo de um arrozal. Era setembro. Naquela manhã de domingo, sentado na soleira do portão do internato, Eugênio sentia como nunca as mudanças que se haviam operado no seu corpo e na sua vida, depois que ele completara 15 anos. Sim, não existia a menor dúvida que estava a ficar homem. Agora,
Examinava-se com frequência ao espelho, de longe, de perto, de soslaio, com fúria de analista obstinado. Achava-se feio e rude, e isso angustiava-o. Deus bem lhe podia ter dado outra fisionomia, já que não lhe dera riqueza. Rebentavam-lhe espinhas no rosto, no pescoço, nas costas. Era também primavera no seu pobre corpo de adolescente. O buço apontava forte, sombreando-lhe o lábio superior. Uma nuvem de estranheza e de selvagem desconfiança velava-lhe os olhos, que não conseguiam fixar-se por muito tempo no rosto das outras criaturas. Andavam quase sempre entrecerrados. Eram torvos e davam àquelas feições uma expressão quase imbecil. Com surda cólera, Eugênio contemplava a imagem do espelho. Era como se estivesse diante de um inimigo perigoso que lhe conhecia todos os segredos, todos os pecados, até os mais sórdidos e escondidos. A voz rouca descia inesperadamente as notas mais graves, para de repente saltar em guinchos desafinados, voltando quase sem transição para o tom profundo que no fim das frases se esfarelava num ronco. Essa era uma das suas maiores fontes de inquietação e de vergonha. Quando tinha de ler na aula algum trecho em voz alta, sofria horrores. Os colegas riam-se dele e até os próprios professores às vezes não conseguiam ficar sérios. E por isso, Eugênio fazia-se mais calado do que era. Por que tudo nele era feio e desagradável? Perguntava-se a si mesmo. Por que tudo quanto lhe pertencia era desajeitado e sem graça, desde as pobres roupas que o pai lhe fazia até o corpo que Deus lhe dera? Eugênio sentia a nostalgia da beleza. Era talvez por isso que a sua paixão por Miss Margaret, a filha do diretor do colégio, era tão grande, tão infeliz e desesperançada. Sim, pensava Eugênio, ele estava a ficar homem. Sentia como nunca o corpo e agora tratava de descobrir que misteriosa relação podia ter a primavera com seus desejos e com sua ânsia. Lembrou-se de uma cena que se passara em casa nas últimas férias. A mãe queixara-se ao Dr. Seixas. Olhe, doutor, eu sinto uma coisa aqui no fígado. Não é bem dor, é uma coisa. E o médico respondera: quando a gente sente algum órgão, é porque esse órgão está doente. Eugênio sentia os órgãos genitais de um modo estranhamente pungente, que era, ao mesmo tempo, doloroso e agradável. Eles eram como que o centro da sua vida. Atraíam-lhe quase todos os pensamentos, desviando-os dos outros assuntos. E isso inquietava-o, revoltava-o, porque os sermões do reverendo Parker, o Velho Testamento e o mistério com que se cercavam as coisas do sexo estavam berrando que aquela parte do corpo era a fonte dos mais nojentos pecados. Aquilo seria natural ou consequência de alguma doença? Eugênio tinha malícia suficiente para chegar à conclusão de que era natural. Para a maioria dos rapazes do internato, os assuntos sexuais
não tinham mistério. Os alunos mais velhos, quase todos, já conheciam mulheres. Quanto ao Eugênio, o que ele antes desejava apenas, com a curiosidade e com pruridos precoces, passara a desejar agora ardentemente com todo o corpo. Era uma tortura, porque a ideia do pecado misturava-se com o desejo, tornando-se ainda mais intenso e doloroso. Entre o seu corpo e o objeto de seus sonhos fogosos, erguia-se o castigo dos professores, e ainda mais assustador, o castigo de Deus. A verdade, porém, era que nada disso conseguia apaziguar os seus apetites, e ele saciava-os solitariamente, no silêncio do quarto, cheio de medo, de vergonha e de um trêmulo e ansiado prazer. Vinham-lhe depois tremendas lutas de consciência. Os professores faziam circular entre os alunos livros de educação sexual, em que havia pavorosas ameaças para os que se entregavam àquelas satisfações solitárias e pecaminosas. A natureza castigava os que transgrediam as suas sábias leis. Eugênio lia e relia as turvas ameaças e já se considerava perdido, a caminho da imbecilidade, incapaz para o estudo e para a vida. Consultava o espelho. Via manchas arroxeadas em redor dos olhos. Sentia a cabeça, umas vezes oca e outras pesada como chumbo. Doíam-lhe as costas, a memória era fraca. Não havia dúvida. Os sintomas que o livro dava. Era preciso emendar-se antes que ficasse completamente desgraçado. Atufava-se no estudo. Fugia das revistas onde houvesse gravuras eróticas. Procurava espantar os pensamentos maus. Evitava os colegas que gostavam de conversar obscenidades. Só não conseguia era fugir aos seus desejos, ao seu corpo. Sequência 7. E naquela manhã, ele sentia como nunca esse corpo. Ele pulsava por baixo das roupas leves e ásperas, estava vivo e aos poucos ia se enchendo de uma força tão grande, tão quente e tão estranha que Eugênio tornava a achar que era possível que estivesse mesmo doente. Do campo de desportos, onde alguns rapazes batiam bolas, vinham gritos trazidos pelo vento perfumado que arrepiava a pele de Eugênio, que lhe lambia o rosto, despertando-lhe pensamentos lúbricos. Para fugir às imagens pecaminosas, ele pensou em Margaret. O amor que tinha por ela era diferente. Ele queria mesmo que fosse diferente. Amava desde o ano anterior. Passara 3 meses de férias desejando a volta para o internato, pensando na menina, cheio de uma saudade esquisita, que era temperada de esperança, desconfiança, temor e suave desespero. Ela nunca chegaria a saber daquele amor. Tão loura, tão delicada, tinha os olhos azuis de boneca, uma vozinha doce, um jeito de figura. Sim, de figura. Ele não achava outra comparação, por mais que procurasse. Margaret não era bem real, era uma pintura, como aquela moça corada dos cartazes do sabonete Ross. Eugênio suspirou.
encostou a cabeça ao pilar do portão e fugiu, olhando o céu. Margaret estava tão longe dele como aquele corvo que voava lá perto das nuvens. Ele era feio, ela era delicada. Ele era bruto, ela era pura. Ele era um porco. Eugênio arrancou do chão uma lâmina de capim e mordeu-a com fúria. Porque lhe vinha de repente uma vontade frenética de morder as árvores, morder as folhas, morder a carne das próprias mãos. Um rapaz de calções brancos e curtos e camiseta vermelha passou correndo naquele instante. "Vamos bater bola, Genoca?" gritou. Continuou a correr, sem esperar resposta. Eugênio pensava ainda em Margaret. Aquele amor secreto era a melhor coisa da sua vida. Tinha um gosto de romance. Um romance que ele escrevia com a imaginação, com o desejo, já que a vida se recusava a dar-lhe um romance de verdade. No silêncio de certas noites, quando o luar lhe entrava pela janela do quarto, ele pensava em Margaret, estendido na cama, de olhos fechados. Imaginava um encontro noturno, debaixo das árvores do jardim. Nessas conversas, ele perdia a timidez. Era como se a luz da lua conseguisse limpar-lhe o rosto das espinhas e a alma dos pecados. Era como se o luar fizesse até o milagre de lhe dar uma voz agradável, parelha e máscula. Os dois ficavam a contemplar-se em silêncio. Os cabelos dela pareciam de prata, os dele de bronze. Um organista misterioso tocava músicas muito doces na capela. Margaret contava-lhe histórias do tempo em que a sua família morava na China, onde seu pai fora missionário. Em troca, ele lhe descrevia sonhos, planos de vida. Pretendia estudar cada vez mais e um dia havia de se formar em engenharia. Engenharia? Não, medicina. Seria médico para curar o pai daquela doença do peito, para ajudar os pobres, como o Dr. Seixas. Ficaria famoso e rico. Deixaria de ser simplesmente o Genoca, para se transformar no Dr. Eugênio Fontes. Os outros haviam de respeitá-lo, de tirar o chapéu para ele na rua. "Como passa, doutor?" Depois, ele viria, num dia de sol, pedir a mão de Margaret. O próprio reverendo Parker os casaria na capela do colégio. Depois, os noivos sairiam de braço dado pela Alameda dos Plátanos, que vai desde a porta da igreja até o portão central. Seria primavera, ameixeiras e pessegueiros cobertos de flor. Lá se vão os noivos, muito juntinhos, por entre alas de árvores e gente. Que cochichos são esses? Quem é a noiva, comadre? Não sabe? É Miss Margaret Parker. E o rapagão? É o Dr. Fontes, um médico que salvou a família. Está muito rico, tem fama. Mas de repente, todo sonho desaparecia e lá estava apenas o quarto todo nu do internato. As camas de ferro, o lavatório, a mesinha de pau, a mala e aquele cheiro ativo de óleo de linhaça. A poucos passos dele, Mário, o companheiro de quarto, dormia tranquilamente. Eugênio
Nunca sentirá tanto as mudanças do seu corpo, da sua vida, como naquela manhã. Que era que esperava ali sentado? Nem ele mesmo sabia com certeza. Talvez esperasse o fim do culto em língua inglesa que se estava realizando na capela, porque Margaret achava-se lá dentro. Com grande alvoroço, ele a vira entrar, toda de azul, levando nas mãos o chapéu de palha amarela, de abas enormes e bambas. Eugênio imaginava naquele instante, junto do órgão, pela rosácea tricolor do fundo da capela, de certo, se coava de luz do sol, que pintava reflexos de ouro nos cabelos de Margaret. Os sinais começaram a tocar. O som musical enchia o ar, parecendo aumentar-lhe a luminosidade. Eugênio passou a sentir aqueles sons com todo o corpo. Estremecia e ficava vibrando a cada badalada. Lembrava-se de outros sinos, de outras igrejas, em outros tempos. Viu e ouviu mentalmente a sineta do seu primeiro colégio. Sentiu na memória os ecos tristes daqueles mesmos sinos que dobraram afinados no dia em que morrera de tifo um dos alunos do colégio. De repente, teve vontade de chorar. Os sinos traziam-lhe tantas recordações. O pai contava que tinha sido sacristão. Quando criança, o padre mandava-o puxar a corda de um velho sino rouco. A mãe cantava uma cantiga tristonha e arrastada que falava nos sinos da tarde. Sino, incêndio, procissão, missa, enterro. Era a alegria, o desespero que ele sentia? Eugênio apertava os lábios, fechava os olhos. Os sinos estavam nos seus ouvidos, na sua memória, na sua epiderme, nos seus nervos. De certo eu estou doente, murmurou.